Você investe em construção de casas? Veja o porquê Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, não gosta desse tipo de investimento. Eu sou Robson Andrade e seja bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Mas afinal, quem é o Warren Buffett, né? O Warren Buffett é um famoso investidor do mercado financeiro. Ele já investe aí desde muitos anos e ele está entre um dos 10 mais ricos do mundo, né? O Warren Buffett se tornou um bilionário do ramo financeiro pela questão de fazer bons investimentos, boas análises em relação ao tempo, né? Desde quando ele já era jovem, ele já fazia a compra das suas primeiras ações ali de algumas empresas e, é claro, sempre buscando o melhor investimento para que seu patrimônio multiplicasse ali com o tempo. Claro que não foi só através de investimentos, mas também da questão de empreender, né, de buscar aprender em outros novos negócios e assim formar uma maior fonte de renda. Mas isso já vinha desde quando ele estudava, ele já fazia alguns empreendimentos, fazia algumas coisas lá para vender na própria escola que ele estudava. E é claro, o resultado com o tempo foi este. Ele já é um investidor considerado aí uma grande experiência, já tem 90 anos de idade, mais de 90 anos de idade, e é muito famoso aí no mercado financeiro. Provavelmente você já deve ter escutado falar sobre o Warren Buffett em algum lugar. E ele faz algumas críticas sobre a questão de investir em casas, né? Sobre a questão de investir em imóveis, no momento principalmente que nós vivemos, se é algo bom ou ruim, dependendo de alguns pontos interessantes que devem ser observados. E é claro, eu vou falar um pouco melhor também ao longo deste vídeo, né? Sobre alguns pontos que ele acredita não ser motivo de investir e, é claro, também tem suas vantagens que eu vou estar falando também. E aí o primeiro ponto que eu vou falar é o porquê de não gostar, né? O porquê que o Warren Buffett não gosta de imóveis. O primeiro ponto é a questão dos preços, o alto custo para você adquirir um imóvel e aí, é claro, você fazer uma boa revenda através dessa compra, né? Se você tem um imóvel com custo alto para aquisição, ou até mesmo para construir do zero, se você vai construir uma casa para vender depois, o alto custo muitas vezes o torna desvantajoso, porque você não vai conseguir tirar um bom retorno deste investimento depois que você realizar uma venda. Então, a primeira questão que ele sempre levou em consideração para críticas é o alto preço, né? O alto custo de construir ou de adquirir imóveis para revenda ou para locação ou para qualquer outro tipo de atividade relacionada ao ramo imobiliário. Outro ponto também que o Warren Buffett, né, não gosta é a questão da baixa liquidez, a dificuldade que você vai ter para revender este imóvel, para transformar esse imóvel em dinheiro novamente. Como sabemos, a liquidez ela está ligada diretamente à facilidade que você tem para transformar algo em dinheiro. Quando você faz uma venda, se você leva um ano para receber o dinheiro daquela venda, a liquidez ela é longa, né? Você demora, você tem um período de 12 meses para receber o dinheiro daquela venda. Então não é algo que você fez, não é um negócio de alta liquidez, é um negócio de pouca liquidez. Quando você faz uma venda e o seu recebimento é imediato, ou quando você faz uma desaplicação, né, de algum investimento e transforma em dinheiro novamente na sua conta, isso é alta liquidez. É o tempo e a facilidade de transformar algo em dinheiro, ou investimento, ou qualquer outra coisa que você faz, que se dá o termo de liquidez, né? A facilidade de converter aquilo que você possui, um bem ou um ativo, em dinheiro novamente, para que você possa ter disponível para outros tipos de investimento ou para qualquer outro tipo de gasto, vamos dizer assim. Outro ponto também que o Warren Buffett faz uma breve crítica é sobre a competitividade, né? A dificuldade de você fazer todo esse ciclo de compra e pela questão da baixa liquidez, de você ter uma certa dificuldade de revender um imóvel, por exemplo, e a competitividade, né? Pois dependendo da época e do cenário econômico que você está vivendo, para você fazer a venda de um imóvel é algo difícil. É pela questão da competitividade, pela questão do preço também, pela questão da oferta, né? Da demanda que você tem em relação à quantidade de imóveis disponíveis à venda. Se você tem muitos imóveis e as pessoas que estão buscando comprá-los têm um poder aquisitivo menor em relação até pela questão econômica, mais difícil vai ser para você vender. Tem aquela questão da localização, tem a questão, né, de outros pontos também que são importantes, principalmente sobre a economia, e aí se torna muitas vezes inviável investir, né? Você esperar todo esse ciclo de construir ou comprar para revender o imóvel, pela questão de você não ter disponibilidade, não ter um retorno em um menor tempo. Você tem que esperar muito tempo para que você obtenha um retorno muitas vezes não tão bom assim em relação ao seu investimento ali em um imóvel ou em alguma outra coisa relacionada ao ramo imobiliário diretamente. Bom, pessoal, aproveitando aí que eu estou já falando sobre investimento, quero dar um pequeno recado para vocês. Aí no primeiro link ou no comentário fixado eu vou estar deixando um presente para vocês. É um treinamento gratuito onde eu falo sobre os primeiros passos antes de investir, desde como fazer sobrar dinheiro até os principais cuidados que você deve ter antes de fazer o seu primeiro investimento. Assim que você acabar de assistir esse vídeo, passa lá e garanta o seu acesso, pois ele é totalmente gratuito. Dentre as
questões de investir em imóveis, existem algumas vantagens também que são possíveis de ser vistas, né, por quem faz esse tipo de investimento. Todo investimento, né, tudo na nossa vida de forma geral tem seu pró e seu contra, e isso não muda dentro do mercado imobiliário. Pode-se dizer que o Warren Buffett fala que algumas coisas são desvantajosas, realmente do ponto financeiro são, mas existem também suas vantagens e suas desvantagens, né? Uma vantagem, por exemplo, de investir em imóveis é a questão da valorização com o tempo, né? Muitas vezes o imóvel, dependendo do local que você empreenda ou compre, com determinado tempo este imóvel vai aumentar de valor. O mercado imobiliário está aquecido, esse seu imóvel vai sofrer uma alta valorização e aí você vai ter um bom resultado financeiro de acordo com a venda que você faça. Isso se torna uma vantagem em relação às outras coisas que podem ser determinadas como desvantajosos ali em investir em um imóvel. Outro ponto que também é interessante é que em épocas de crise, né, você consegue ganhar ali realmente um bom dinheiro em relação à valorização, pois muitas vezes em relação à crise as coisas se tornam mais caras, né? Um exemplo também, falando um pouco sobre outro tipo de ramo, que é o ramo dos veículos, né? O ramo de automobilística. Os veículos aí que eram usados e considerados baratos há 3 anos atrás, em relação à pandemia que, graças a Deus, está começando a mudar um pouco o cenário atualmente, se tornaram encarecidamente, dobraram praticamente de valor. E os imóveis também, consequentemente, acompanharam de alguma forma essa valorização também no setor imobiliário. E aí você poderia estar ganhando, ter um bom retorno em relação a esse ponto, né? A questão de momento de crise, os imóveis se valorizarem ali, o mercado se valorizar um pouco mais. E as desvantagens de se investir em imóveis é realmente a questão do tempo, da liquidez para você ter o seu retorno financeiro, ou muitas vezes o aluguel. Se você, por exemplo, constrói muitas vezes casas de aluguel para futuros inquilinos, você, além de enfrentar problemas com inquilinos, você muitas vezes vai demorar para ter o retorno ali daquele investimento que você fez recebendo apenas aluguel. Você investe 500 mil reais em aluguéis e dessa casa que você investiu 500 mil reais, você faça uma renda de 2 mil reais mensais ou 3 mil reais, vai levar muito tempo para que você possa ter aqueles 500 mil reais de volta ali só de renda passiva, né, de renda de aluguéis. Isso aí é um ponto também que é um pouco desvantajoso, é a questão da demora do tempo que você vai levar para ter o seu retorno realmente de volta para você. Antes de dar continuidade, eu tenho que dar outro recado importantíssimo para você. Eu lancei o meu treinamento completo para quem quer aprender a investir, o passo a passo do básico ao avançado. E se você quer aprender a investir corretamente, acessa aí o segundo link da descrição e garanta a sua vaga no treinamento completo. E é claro, com preço promocional de lançamento, então corre lá e garanta a sua vaga, pois esse preço é temporário, né? Antes que ele volte ao preço normal. Para quem acredita que não existe outras formas de investir, se você, por exemplo, gosta do ramo imobiliário e quer fugir um pouco dos problemas, por exemplo, com inquilino, com custo de aluguel, com custo de construção, existe outra forma de investir também segura, né? Fazendo uma boa análise dos investimentos, dos ativos que você vai investir, você pode ali ter um retorno considerável muito bom, acima da média do que é feito do método tradicional de investir em imóveis. Como que se faz esse tipo de investimento? É através ali dos fundos imobiliários. Fundos imobiliários nada mais é que um grupo de investidores que acabam fazendo ali investimentos na área do ramo imobiliário também, mas aí o tipo de cliente que esses fundos imobiliários atendem são diferentes de pessoa física, né? São negócios ali entre pessoas jurídicas e pessoas jurídicas. Não há negócios com pessoas físicas igual, teoricamente, pessoas normais construímos casas e alugamos para outras pessoas. Lá são negócios feitos entre pessoas jurídicas e outras pessoas jurídicas. E é claro, existem muitas vantagens em comprar cotas, por exemplo, de fundos imobiliários, porque você vai ter o seu rendimento totalmente isento de imposto, ou seja, tudo que você receber vai ser uma distribuição de resultado desses fundos imobiliários e você não vai ter que pagar nenhum tipo de imposto sobre esse rendimento. O que quando você recebe aluguel por fora, né, quando você recebe aluguel por pessoa física, você vai ter que recolher lá pelo Carnê-Leão. É o correto de se fazer, embora a gente saiba que nem todo mundo faça, mas a partir de 2 mil reais, você automaticamente já tem que fazer o recolhimento do Carnê-Leão, pagar o seu imposto de renda por esse aluguel que você recebeu. E lá nos fundos imobiliários, é claro, você não tem essa preocupação. E é claro, outra questão, né, toda a burocracia que envolve alugar imóveis, as questões de escolha de imóveis, de compra e venda de imóveis, fica por responsabilidade de terceiros, né, não é responsabilidade sua. Mas claro, você também deve analisar algumas coisas antes de comprar cotas de fundos imobiliários. Você deve saber quem é o administrador deste fundo imobiliário, né, quem está por trás deste fundo. Se existem algumas taxas e você deve prestar atenção a essas taxas, são pontos aí que não podem ser deixados de lado jamais quando se for comprar fundos imobiliários. Vai sempre existir, como eu já citei antes, suas vantagens e desvantagens mesmo investindo em diversos investimentos. Mas se é mais viável, pelo menos na minha opinião, hoje, eu falo no cenário de hoje que nós vivemos, eu acredito que é mais válido investir diretamente em cotas de fundos imobiliários do que construir, gastar muito tempo e muito dinheiro construindo ali imóveis
imóveis e prédios para aluguel. Mas bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Peço que se você não é inscrito no canal, que você se inscreva, deixe seu comentário também. O que você acredita ser o melhor? Investir em imóveis de forma tradicional, através de compra e construção, um alto investimento, ou quem sabe investir através de fundos imobiliários? Deixa aí seu comentário, na sua opinião, o que você acredita ser o melhor, ou qual deles você já faz, se você investe em imóveis de forma tradicional ou se você investe da forma, digamos assim, mais fácil e mais viável de se investir, que é através de cotas por corretoras. Deixe seu comentário aí, compartilhe conosco as suas experiências. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.